Ontem eu quase fui deletada por um cara. Quase eu fui de arrasta pra cima e não era pra eu estar aqui hoje. Foi questão de 1 segundo. Eu poderia ter ido pro andar de cima. Ontem isso me fez refletir por quantas vezes aqui no Egito eu já quase fui de arrasta pra cima. Várias vezes. E sempre fui salva assim no último segundo da situação. Por que eu tô te contando isso? Porque eu vou te contar as várias situações que eu já passei aqui no Egito. Mas isso que aconteceu comigo ontem realmente me fez refletir que eu, por algum motivo que eu não me lembro, não me recordo, eu fui me perdendo, sabe? No meio do caminho. E aí eu estou sentada aqui com a Gina. A gente tá aqui no meio do mato. Ó, né, Gina? O sol tá tão forte que eu não sei se tá dando pra ver. A gente tá sentada aqui. Eu sou uma pessoa que... eu sou meio zero natureza, sabe? Eu tenho medo de inseto. Enfim. E ontem... eu me lembrei que em algum momento da minha vida eu não era assim. Eu não sempre fui assim. Sim, barata não tem jeito. Eu sempre tive medo dela. Ontem era a noite da lua de sangue. E esse eclipse é um eclipse que eu realmente nunca compartilhei isso com ninguém, tá, gente? Então eu só vou falar isso aqui no YouTube mesmo. Faço meio que um retiro espiritual comigo mesma. Então eu paro pra meditar. Se eu falar pra você que eu sei meditar, eu vou estar mentindo, tá? Mas eu fico no meu silêncio, então é um dia que eu fico mais silenciosa. Ontem eu fui pra academia normal, eu vivo meu dia normalmente, porém eu falo menos, que já é pra mim um grande sacrifício e uma grande forma de eu me analisar, porque eu sou uma pessoa falante, expansiva, sou tímida, ao mesmo tempo que eu sou muito falante, eu também sou tímida. Até algumas pessoas já me disseram que eu falo demais justamente por timidez, pra calar a minha vergonha social. E eu tenho uma bateria social curta, minha bateria social acaba muito rápido, apesar de eu ser expansiva, falar, eu não sou uma pessoa de sair. Vocês acompanham nos vlogs, eu não sou uma pessoa de curtir, eu tenho convite todo dia pra ir pra casa dos meus amigos, até o Casaf, meu amigo, me convidou pra ir lá pro 6 de outubro, que é 45 minutos daqui. É um lugar que eu amo e eu adoro estar com ele, eu gosto quando eu tô com a pessoa. Mas pra eu sair de casa já é uma coisa mais pesada. Por que eu tô te contando isso? Pra poder te contextualizar por que nos eclipses, geralmente eu tiro esse dia pra ficar mais silenciosa. E a lua de sangue, que é um eclipse onde a lua fica vermelha, que foi o que aconteceu ontem. No Brasil, acho que ontem não deu pra vocês verem. Foi mais na África, Oriente Médio e Europa. Então, por causa do horário, vocês não conseguiram ver. E aqui no Egito também, do nada, o céu nublou. Então, inclusive, eu acho meu marido, ele realmente... olha, gente, às vezes, quando eu falo que ele é um ogro, que ele é isso, que é quando eu tô com a ostra virada com ele, né? Ele fica de ovo virado, eu fico com a ostra. E desde que ele fez aquele desaforo com meus amigos aqui, eu ainda não consegui voltar ao normal. Mas eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu demoro pra voltar, né? Se eu voltar, então às vezes eu nem volto, às vezes eu fico guardando esse ranço dentro de mim. Ele é um egípcio diferente, isso eu já sabia. Pra eu fazer esse retiro meu mental, eu comigo mesma, tem toda uma preparação. E essa preparação é uma preparação que chama a atenção. Primeiro a minha vestimenta, que é uma vestimenta específica que eu uso, que foi da minha avó. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com tradição, costume. Nós fomos acostumadas assim. Minha avó fazia isso. Minhas irmãs não fazem. Minhas irmãs nem sabem dessa meditação. Mas eu sim, porque minha avó me ensinou e fez uma vez comigo. E falou pra eu fazer sempre que eu tivesse atrapalhada das ideias. E que tinha mais força se eu fizesse em eclipses, entendeu? Então eu me centralizaria mais. Como a minha avó falou pra mim, nos dias antecedem essa meditação, você pode passar por situações que vão te pôr em teste. Aí aqui a gente volta pro ontem, eu quase fui de arrasta pra cima. Voltei aqui pra perto da Gina, que ela tá com uma ferida aberta na perna, que não cura de jeito nenhum. A gente tá curando essa ferida já faz, sei lá, uns 8 meses, 9 meses, sei lá. E não fecha, porque ela lambe o negócio, ela morde, ela coça. E aí as moscas estão posando, querendo posar, né? E eu lembrei disso, eu vim aqui sentar com ela, mas eu peguei um puff aqui pra sentar. Gente, eu tô tentando ficar na natureza. Tô tentando, vou me reconectar com o meu eu ancestral, como dizia a minha avó. Mas eu não tô conseguindo, eu odeio mosca, aqui tem muita mosca, gente. Eu fico toda me coçando. O que aconteceu? Deixa eu contar como é que quase que eu fui dessa pra melhor. Quase que eu fui pra cidade dos pés junto. Voltei da academia ontem, toda empolgada, aí o Meg falou pra mim, hoje é a lua vermelha, não esquece, porque ele já tá acostumado, né, gente? Ele já tá comigo há muitos anos e ele sabe dessa minha meditação. E é engraçado porque, assim, como eu tava falando pra vocês, eu faço, né, e tem todo um ritual. Só que antigamente eu fazia na varanda, eu fazia dentro de casa, então é diferente quando você vai fazer num jardim, numa areia. É melhor, é mais interessante se você faça com o contato direto da lua e num jardim. E aí, saindo com os negócios e toda com a minha roupa, né? E a roupa
Ele, quando eu era bailarina, dançava toda noite, não fazia muita diferença quando eu vestia essa roupa, porque pra ele ela tá vestindo essa roupa porque ela é bailarina, então, entendeu? Porque é uma abeia, assim, é uma capa branca, bonita, que é de roupa do Golfo mesmo, é uma roupa árabe. Ontem, né, eu fui comprar as coisas que eu precisava pra fazer, porque eu fui ver que não tinha aqui em casa tudo que eu precisava. Eis que eu vou no supermercado, e aí o Megid falou assim pra mim, Megid, pra quem não sabe, tá aqui de paraquedas, é o meu marido, ele chama Megid. Aí ele falou assim, a gente tá sem creatina, e sem whey protein. Você traz? Falei, trago. Porque era do lado, né? No mercado do lado. Aí, tô com os negócios trazendo, gente, dali. Agora, aqui, tudo que eu vou contar pra você aconteceu em 1 segundo. Foi assim, fração de 1 segundo, uma piscada de olho que eu dei. Tô eu atravessando a rua é assim, né? Os carros vêm da esquerda pra direita. Não, da direita pra esquerda é contramão. Quando eu era criança, tanto a minha mãe, meu pai que Deus o tenha, a minha avó que Deus a tenha, todos eles me ensinaram. Quando atravessar a rua, olhe para os dois lados. Olhe primeiro para o lado que não vem carro e depois olhe para lá. Cada um falava uma coisa, mas sempre era olhe para os dois lados, depois que você tiver certeza, você atravessa. Eu sempre fiz isso, mas às vezes, obviamente, eu não faço. Só que eu deixei de fazer isso aonde? Onde eu não poderia deixar de fazer. No Egito, que aqui o pessoal, né, é louco, não tem leis, eles não seguem regras. Eu olhei só pro lado que vem o carro, o lado esquerdo, olhei o lado esquerdo, gente, eu fui botando meu pé na calçada. Agora, tudo isso aconteceu em 1 segundo. Eu fui indo, eu escutei uma buzina e uma pessoa falando, gostosa. A pessoa que estava falando gostosa veio muito perto de mim, eu senti muito perto de mim, e aí eu fui com tudo, com a sacola atrás da pessoa para poder brigar e bater no cara, achando que eu tava sendo, né, o cara tava me chamando de gostosa. Cara, dali, o que aconteceu? Quando eu subi a guia, o carro passou. Mas foi assim, questão de segundos, eu tirar meu pé, o carro e tava buzinando, porque ele tava buzinando, avisando que ele tava vindo. Só que ele não tentou parar. O cara, um senhor, né, um velhinho, sabe esses carros de transporte, sabe, de carregar carga? Um caminhãozinho, aí ele parou o caminhãozinho no meio da rua, veio correndo com a mão na cabeça assim, falou, moça, você tá bem? Aí claro, eu cuspindo quase meu coração, eu assim, gente, eu fiquei a minha adrenalina foi no pico do Everest, assim, da minha cabeça. Eu falei, eu tô acreditando, eu falei, pelo amor de Deus, tô bem, mas tô ansiosa. Aí ele falou assim, eu gritei, olha que loucura, ele falou assim, eu gritei, falei, cuidado. E aí você olhou para trás e saiu, ainda bem que você não só olhou, você voltou. Aí na hora eu falei, eu vi. Eu não tava entendendo, sabe, gente, foi um susto de verdade. Não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando você volta e aí você sente o vento do carro passando? Foi assim que aconteceu comigo, eu senti o vento. O mínimo ali era uma perna quebrada, assim, no mínimo, porque ia bater. E olha, uma M muito assim, fedida e grande ia acontecer. Foi Deus, foi meu arcanjo, foi Miguel, foi o arcanjo Miguel que me salvou. Porque na hora, aí depois passou, né, aí o velhinho virou pra mim e falou assim, você agora tá bem? Porque eu não tava nem conseguindo andar direito, minhas pernas bambeando. Aí eu falei, mas o senhor não acredita, eu vi outra coisa. Ele falou assim, não, mas você andou muito rápido, você subiu, e você subiu já jogando as suas compras, porque aqui também tinha outra coisa, se eu tivesse, as compras estavam pesadas, né, porque é whey protein, um negócio desse tamanho. E eu tava com os sacos na frente. Quando eu joguei o saco era pra bater, ninguém tava me chamando de gostosa, entendeu? Então eu voltei muito rápido. Se eu tivesse ainda puxado, gente, eu não sei nem explicar. Eu sei que era pra eu ter de arrasta pra cima. Aí depois que passou, né, eu encostado assim no carro, respirando, aí o velhinho falou assim, você tá bem? Eu falei, agora eu tô. Aí ele falou assim, então vai pra onde tá seu carro? Eu falei, meu carro tá ali. Ele falou, eu vou te ajudar. Aí eu olhei pra cara dele e falei, o senhor me desculpa. Ele falou assim, por quê? Aí eu falei, porque, sabe por que eu tirei as compras? É porque eu ia bater no senhor. Ele falou assim, como? Por quê? O que eu fiz? Aí eu falei, porque eu escutei o senhor me chamando de gostosa. Aí ele, não, eu não tenho mais idade para essas coisas não, minha filha. Eu tenho filhos da sua idade, acho que mais velhos que você. Eu sou velho. Ele falou assim, eu sou velho. Eu falei, ai não, mas eu escutei isso. Aí ele falou, talvez, aí olha o que ele falou, né? Ele falou assim, talvez Deus distorceu as palavras, fez você escutar isso para você justamente sair muito rápido, porque você saiu muito rápido. Eu achei que eu não acreditei, eu achei que você tinha sido atingida.
Falei, como você achou que eu tinha sido atingida? Ele falou, o barulho que fez. Aí eu não tinha, claro, não estava concentrada, o barulho dos pacotes, né? Porque eu estava com a whey protein, a creatina, tudo num pacote, do outro lado, as coisas do supermercado, as coisas se bateram, então fez um barulho. Junto com tudo isso ao mesmo tempo, ele ficou meio atordoado também. Olha, gente, eu só sei que isso daí só fez assim, eu cheguei em casa, eu tava desesperada, assim, eu falei pro médico, falei, quase que você fica viúvo. Aí ai, Soraya, eu não acredito, toda vida que você vai pra rua, você volta falando que eu ia ficar viúvo, gente, porque é verdade. Várias vezes, uma vez eu voltando do trabalho, eu dormi no volante, estava muito cansada, o idiota lá, dono do hotel, porque eu gostava muito dele, só que agora que eu tô parada, eu olho com a distância de quem, sabe, de quem tá distante do que era feito comigo. Gente, ele ficava pedindo uma música atrás da outra, já contei isso aqui no canal, ele ficava mandando eu dançar uma música, não mandando, ele pedia, só que eu, por gostar muito dele, eu ficava dançando 2, 3 horas. A minha banda sempre falava, os músicos falavam, Madame Soraya, pelo amor de Deus. Claro que eu pagava os músicos a mais. Quem não ganhava era eu, porque esse senhor vinha me dar dinheiro a mais, eu não aceitava. Eu falava, não, eu tô aqui mesmo e eu faço isso pelo senhor. Só que hoje eu vejo que ele era um tipo de escravidão. Era um abuso, sabia? Mas enfim, era abuso de autoridade, hoje em dia eu sei. É que a gente não sabia, que nem se vocês pegarem entrevista minha no Instagram, no Mundo da Dança do Ventre, lá em 2020 eu falava que eu nunca tinha sido A, C, Eu falava, só que é porque eu não sabia que aquilo que eu passava era um tipo de A, C, Gente, como o pessoal da minha idade não tinha informação. Aí hoje, depois que começou o pessoal militar, aí eu entendi pelos militantes que tudo aquilo que eu passava era um tipo de assédio. Inclusive isso daqui, do senhor saber que se ele pedisse uma música eu ia fazer até eu não aguentar mais, eu ia fazer porque primeiro que eu gostava dele, segundo que ele é dono do hotel. Né? Eu trabalhava para ele há muitos anos. Hoje em dia eu até fico pensando, eu acho que é por isso que eu trabalhava tantos anos, né? Porque é muito conveniente você ter uma bailarina que dança 2, 3 horas, porque gente, ninguém tem fôlego. Eu nunca conheci uma bailarina que fizesse o que eu fazia no palco por 2 horas. Não consegue. No máximo, se conseguir, meia hora. Mais do que isso não consegue, porque ele botava para dançar música muito difícil. Mas enfim, aí eu tava cansada, porque eu tinha dançado 3 horas, músicas enormes, super, eu trabalhando, né, porque até patrão, tem que mostrar a de serviço. Aí o que aconteceu comigo? Simplesmente eu era lá do outro lado da cidade, eu vindo aqui pra minha casa, eu cochilei, meu carro bateu numa guia. Gente, bateu numa guia a ponto do pneu virar, assim, esse mesmo carro que eu tenho até hoje. Cheguei, isso foi em 2019, se eu não me engano. Cheguei aqui, eu com o carro batido. Não tava o capô do carro batido, mas eu não sei, bateu do para-choque para baixo. Aí eu com o ombro doendo, porque eu tava, graças a Deus, de cinto de segurança, no baque, né, meu ombro ficou dolorido. E aí cheguei em casa muito tarde, porque eu continuei, bati e dormi, fui dormindo. Aí cheguei às 7 horas da manhã em casa, sendo que eu chegava entre 4h30 e 6 horas da manhã. Era 7. O Meg levantou para tomar banho, para poder ir pro trabalho, nessa época ele trabalhava fora de casa. Aí ele me viu, ligou para mim, aí eu atendi ele, alô, ele, onde você tá? Claro, imagina, a mulher liga para a esposa dele tá dormindo. Aí eu falei, ai, não acredito, gente, eu nem sabia que eu tava dormindo. Eu falei, eu tô aqui na porta do Rehab. Aí ele, abre a câmera, claro, né? Abre a câmera. Aí eu abri, toda borrada de maquiagem, mostrei onde eu tava. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, aí eu expliquei o que aconteceu. Isso foi uma vez. Depois, essa foi, na minha opinião, pior do que todas. E assim, minha sorte é não ter entrado naquele carro. Uma vez, eu voltando do trabalho, pra quem não entende o que eu tô falando do meu trabalho, eu sou bailarina de dança do ventre de profissão. Eu danço mais de 30 anos de vida, de dança do ventre, trabalhando profissionalmente, e há mais de 20 anos eu trabalho no Egito, aqui no Cairo. E trabalhava em grandes hotéis 5 estrelas. Eu falo trabalhava, não porque eu parei completamente, mas porque esse ano eu tô no meu ano sabático. Então eu volto o ano que vem, se Deus quiser, obviamente. E aí eu tava voltando do trabalho, quando de repente um carrão, tipo, não lembro se era Mercedes, era um carro de luxo. Buzina e faz assim, aponta pro meu pneu. Aí eu peguei, olhei, fiz assim, abri o vidro do carro, falei que foi, ele falou assim, seu pneu furou.
Gente, de noite, isso era o quê? 1h da manhã, porque eu trabalhava às 3 no Hotel Fairmont, e eu tava indo de um lugar, de um show pro outro. E eu tava sem meus funcionários, que eles tinham ido no ônibus com a banda pra poder preparar tudo, eu chegar, só me trocar e ir pro palco, porque a gente tava meio atrasado. Nisso, eu não percebi o carro batendo, mas eu sou meio lesa, às vezes acontece e eu não percebo. Eu parei o carro e desci. Gente, olha o perigo que eu falo, que eu quase fui de arrasta pra cima. Quando eu desci toda perua, toda arrumada, graças a Deus, como eu já falei pra vocês, eu nunca fui de andar pelada, né, de decotão, mini saia, só porque eu tô de carro, não. Eu tenho esse plano B, vai que acontece alguma coisa, vai que o carro dá um babado e eu tenho que parar na rua, então eu tô sempre arrumada com roupa discreta. Quando eu tô sozinha, quando eu tô com meu marido, aí eu posso andar com roupa mais decotada. Aí eu parei. Nisso, quando eu paro, o cara desce do carro e fica meio atrás de mim assim. Nisso vem um outro cara e vem vindo assim. Gente, quando esse outro cara veio vindo, 2 rapazes bonitos, bem aparecidos assim, sabe? Eu olhei ali, eu me vi numa situação, eu falei, gente, eu pensei muito rápido, eu falei, vou ser sequestrada, né? Vou ser levada pra fora. Eu peguei, entrei, não fiz pânico nem nada, eu falei assim, ai, peraí, deixa eu ver, eu tenho coisa aqui dentro do carro que eu posso abrir, eu posso destravar o coisa, porque o macaco não tá no porta-mala, o macaco, né, de levantar o carro, acho que é assim que chama. Aí o rapaz falou assim, tá bom. Aí eu fiquei assim, fazendo de conta que eu tava com as portas travadas, os vidros estavam fechados, eu travei as portas, liguei o carro e ó, e aí ficou gritando, eles vieram correndo atrás de mim, igual 2 malucos, eu com meu carrinho popular, né, que meu carro é um carro popular aqui pro Egito, ele de carro de luxo, viu, e eu, minha filha, eu sou piloto de fuga, eu, ó, fui. Aí, obviamente eu tava no caminho de um trabalho pro outro, eu já conheço aquele trabalho, aquele local, eu sei os horários da polícia, porque aqui no Egito, alguns determinados lugares tem blitz em determinadas horas, e eu tava no horário da blitz, porque a blitz começa a partir da meia-noite naquela região que eu tava, que era vindo dessa minha região aqui pro lado de lá, do lado do Nilo. Aí eu peguei e fui pela rua que eu sabia que tinha blitz, que às vezes eu evitava, porque eles param, às vezes eu posso me atrasar. Falei, dane-se, é lá que eu vou. Quando eu cheguei na blitz, eu quebrei a barreira, eu passei com tudo, que você não pode passar, parar o carro e passar devagarinho, e eu passei com tudo e embiquei do lado do carro da polícia. Claro, não preciso nem falar, a polícia veio, eles fecharam a blitz, né, fecharam os carros em fila, começou a entrar carro, começou a ficar em fila um atrás do outro. Aí eu chamei o policial e falei, olha, aconteceu 1, 2, 3, e o carro é um carro que tá de luxo, Cortal, com 2 rapazes dentro. Então com a roupa Cortal, qual é o carro? Eu falei, não sei. Se você vê, você reconhece? Eu falei, claro que eu reconheço. Aí fiquei eu parada na blitz, imagina a cena, eu com um casaco de pele, que tava frio, um casaco de pele preto, sabe? Parecia, sabe capa de gorila? Gente, até eu fico pensando assim, como é que eu pude ter usado aquela jaqueta? Era uma jaqueta horrorosa. Eu nem tive coragem de dar ela. Eu não doei, eu joguei no lixo mesmo. Eu comprei no Japão. Não era uma promoção, na época, era estilosa. Quando ela era nova, era estilosa. Mas ele era de negócio fake, sabe? Era de pelo fake. Então, sabe pelúcia velha? Parecia uma pelúcia velha. Já, mesmo quando ela era nova, ela já parecia uma pelúcia velha. Era isso. Então era um negócio preto assim. E uma roupa por baixo de frio, mas isso era o de menos. O importante era o boné. Eu tava com um boné, sabe, tipo italiano, assim, um cap tipo italiano, de paetê roxo. Imagina, eu toda de preto, paetê roxo, cílios postiços desse tamanho, gente. Claro que, né, com o preconceito dos policiais egípcios, eles olharam pra mim e falaram, putz, o que essa mulher aprontou pra ter 2 caras atrás dela? Porque jamais eles vão botar a culpa nos caras, né? Essa foi a minha cabeça na hora. E aí eu vi que não, eles acharam mesmo que o cara tava, né, os caras estavam doidos mesmo. Por quê, meus amores? Nessa época, isso aconteceu, sei lá quando, não lembro o ano, mas foi numa época que não tinha todas as leis que tem hoje, né? Porque a maioria dessas leis que protegem a mulher, elas vieram a partir de 2018, 2019, não nessa época que eu tava lá. Que, se eu não me engano, foi antes da Revolução. Eu só sei que aí o que aconteceu? Fiquei esperando, aí até que os carros chegaram, né? Os carros da polícia ali foram... Os carros da polícia, os carros que eu passar pela blitz foram parando, porque, claro, os caras fecharam a passagem, né? Os policiais fecharam a passagem para esperar outro carro. Nisso, eu vi os meninos lá na última fileira, no último carro da fila.
que eles fizeram? Quando eles viram que eu tava parada com os policiais, eles foram dando ré. E aí eu falei pros policiais, eu falei, olha lá, eles estão dando ré. Na hora, gente, o policial... Porque é uma patente acima de polícia, tá? É o chefe lá das polícias. Que é assim que fica as blitz aqui. Fica os meninos mais fraquinhos, que é tudo uma patente alta, mas assim, de 1 estrela, 2 estrelas, sabe assim? Aí esse daí era o tipo chefe, mandou o outro correr com a moto, uma moto que tava lá, e pegar o cara. Dito e feito. Ele pegou, botou o cara lá, né, na moto, mandou os caras parar. Eu sei que se fosse no Brasil, sendo jovens e importantes, porque esses meninos eles eram filhos de gente, né, com dinheiro, no Brasil eles teriam saído correndo e não teria dado em nada, mas aqui não, eles têm medo. Ainda mais porque aqui é o exército, né, que cuida do país, então não dá muito certo. Se você tem alguém do exército, você tem uma chance melhor das coisas darem menos errado. Isso é a informação que eu tenho, tá? Se é, não sei. Sei que aí a polícia pegou, chamou eles vieram, aí eles perguntaram, ficaram lá perguntando os dados desses caras aí, desses moleque, e aí perguntaram pra mim se eu ia pra delegacia da parte da polícia. Nisso, quem me liga? O meu marido. Aonde você tá? Que você não chegou ainda no trabalho, porque seus músicos estão me ligando. Porque meus músicos estavam ligando pra mim, eu não tava atendendo, eles ligaram pra ele. Tinha 3 pessoas na minha banda que tinham o número do Meg, né, do meu marido. Aí eu falei, eu tô na polícia aqui, aí falei onde eu tava, na Blitz, blá blá blá, o que aconteceu? Aí eu contei o que aconteceu. E aí, gente, os caras pegaram, levaram os moleques pra delegacia pra dar depoimento, não sei o quê. E aí perguntaram falaram que eu tinha que ir junto. Eu falei, eu não posso, tem trabalho. Tem trabalho aonde? Tenho que trabalhar no hotel tal. Você trabalha de quê? Eu sou pianista. Gente, eu falei que eu era pianista. Mostra o documento. Aí eu mostrei o documento, esqueci que no documento tava... Ai, tá horrível assim, né? Que no documento tava escrito o quê? Bailarina oriental, ou seja, bailarina de dança do ventre. No final das contas, agora eu melhorei, né? Tirei toda a maquiagem, botei minha tiarinha, negócio de lembrete, e nunca consegui tirar aquilo ali. O Meg falou, você vai ter que pintar a porta. Tem que arrancar um pedaço da madeira e pintar a porta. Resumo, aí os caras pararam, aí ligaram pro Meg. O Meg me ligou, aí eu falei onde eu tava, aí o Meg, no final das contas, o Meg teve que ir até lá pra poder, eles me liberaram, porque o Meg falou com ele, falou, não, eu tô indo, eu sou o marido dela, eu tô indo, aí eu vou até o fim com essa história. Aí o Meg, claro, né, imagina, que ele queria ver quem foi que fez isso comigo. Aí ele foi e levou os caras, foi com os caras até a delegacia, deu queixa mesmo. E aí, no final das contas, entraram no acordo. Porque aqui é assim, né? Porque ninguém tem tempo de estar indo em fórum, fazendo as coisas até o final. E também depois eu que ia ter que arcar com tudo, né? Eu que ia ter que ir, porque aconteceu comigo, na verdade, não foi com ele, né? Mas enfim, aí deu tudo certo no final. E aí ele falou pra mim, né? Porque é até ridículo um egípcio falar isso pra uma brasileira, né, gente? A gente vindo do Brasil, que é um país super violento, né? Não tem como a gente passar pano pro Brasil nesse quesito, né? Quem é que vai parar para 2 caras na rua sendo brasileira, tá? De noite, no horário, né? Tem todo um contexto. 2 caras à noite. Ah, um detalhe que eu não contei, a rua era deserta também, não era uma rua principal. Era uma rua que eu tava cortando o caminho. E esses caras, hoje, assim, olhando, né, com a outra visão, depois que eu e o Meg a gente discutiu sobre o assunto, o Meg mesmo falou na época, falou hoje, né, assim, hoje eu entendo isso, mas na época ele falou, meu, esses caras deveriam estar te seguindo e você nem percebeu. Claro que depois dessa situação eu passei a ficar ligada sempre, nossa, direto eu era seguida do trabalho, porque era de noite, de madrugada, uma mulher sozinha dirigindo, isso não era normal naquela época. Hoje até é. Hoje com essa lei aí de Uber, esses negócios tudo aí, a mulherada sai mais. Nossa, acabei de me arranhar, olha. Como que eu me arranhei? Não sei, bom, enfim. Então a mulherada hoje sai mais sozinha, mas lá em 2000 e Guaraná com rolha não saía, né? Não era como é hoje. Tudo tá mais fácil hoje no Egito, pra quem tá chegando, né? Então, o pessoal que chegou na minha época e antes de mim, pegaram um Egito mais cru, né? Hoje o Egito não tá tão cru.
Bom, no final deu tudo certo, como eu falei pra você. Aí você vai falar assim, isso não foi pior do que o outro. Não, isso não foi pior porque eu não entrei no carro, né? Porque eu me liguei. Mas eu poderia ter, sim, passado por uma situação que eu, assim, Deus me livre, guarde, não gosto nem quero verbalizar isso. Deus me livre, Deus nos livre. Bom, me fala aqui, você que chegou até aqui. Você gostou desse formato? Eu sei que vocês amaram quando eu fiz dessa mesma forma da outra vez, né? Mas aí eu fico meio insegura ainda de fazer assim. Mas me fala, e se eu pensei em fazer o próximo vídeo cozinhando, contando um babado de uma das famílias árabes aí que eu tô querendo contar, e fazer um vídeo cozinhando, limpando. Me fala se você quer, tá bom? Deixa aqui, se você chegou até aqui, deixa um coraçãozinho azul e não esquece que eu te amo. Fui!